A segunda milha. Irmãos, haviam 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Os discípulos estavam conversando a respeito de Jesus. E o coração deles ardiam. E eles preocupados. E um viajante se aproxima e conversa com eles. Do que vocês estão falando? Qual é a conversa de vocês? A respeito de que vocês conversam? Tempos atrás, estávamos num congresso de jovens. Jovens animados, jovens... Precisa ver, um evento muito bonito. E os jovens tinham um código. Eles tinham um código entre si. O código era o seguinte: Croácia. E eu ouvi aquilo, falei, que negócio é esse? Um jovem chegou para o outro e deu uma cutucadinha assim. Croácia. Daqui a pouco, eu vi um outro jovem chegar assim. Croácia. Que negócio é esse, Croácia? Eu estou no Brasil. Era o congresso de jovens no Brasil. No interior do estado de São Paulo, em Mogi das Cruzes. Daqui a pouco, um outro jovem. Croácia. Eu não aguentei. Já falei para vocês que eu sou curioso. Aí eu cheguei com o jovem. Croácia. Aí o jovem levou um susto assim. Ué, pastor, até o senhor? Aí eu... Ué, mas... Vocês estão falando Croácia, aí eu... Croácia. Irmãos, era um domingo à tarde. E o evento de jovens, aquele ânimo, aquela força e tal. E Croácia daqui, Croácia de lá. E eu cheguei para o jovem assim, Croácia. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Naquele dia, o Brasil ia jogar com a Croácia. Ia ter um futebol. Eu não sabia disso. Jogo do Brasil e Croácia. Futebol. E os jovens estavam ali naquele retiro, naquele evento, estavam ligados. E um chegava com o outro assim, Croácia, Croácia. Que negócio esquisito é esse? Daqui a pouco, irmãos, eu creio, pelo, assim, faltaram, né? Mais ou menos 25 jovens. 25 jovens foram saindo, estávamos num sítio, longe da cidade, e eles saíram a pé. Saíram a pé do sítio para a cidade. Para assistir o jogo do Brasil e Croácia. Irmãos, e o retiro ali. Aquele ânimo, aquela coisa e tal. E sentimos a ausência de 25 jovens. A palavra de Deus nos diz que aqueles 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, falando a respeito de quem?
de Jesus. E nesse episódio deste congresso, deste evento, os discípulos estavam no evento. Perdão, os jovens estavam no evento. Estavam participando do evento. Mas a respeito de que eles estavam falando? Irmãos, infelizmente, eles não estavam falando de Jesus. Eles não tinham aquele evento no seu coração. Eles saíram e, lógico, voltaram depois para a janta. E chegaram com fome. Porque era longe. E foram a pé. E voltaram a pé. E chegaram cansados e famintos. E quando eles chegaram, eu cheguei com um deles e perguntei assim: qual o resultado do jogo? O jovem olhou para mim e falou assim: tem certeza que o senhor quer saber? Irmãos, nós temos um problema. Nós temos um problema sério. Muitas vezes nós estamos num lugar e o nosso coração não está naquele lugar. Muitas vezes nós estamos na reunião, o louvor é lindo. Gente, os louvores aqui, que louvores! Realmente alcançam o trono de Deus. Estamos vendo, estamos ouvindo, estamos assistindo, mas onde está o nosso coração? Onde? Brasil e Croácia. 5-1 para o Brasil. Eu lembro, o jovem falou assim para mim, foi 5-1, pastor. E contente. Estava feliz. 5-1. Irmãos, é sério. Você está num lugar pensando em outra coisa. E é uma realidade. Se eu não tiver domínio sobre os meus pensamentos, se eu não tiver domínio sobre as minhas emoções, se eu não tiver domínio sobre o meu querer, sobre a minha vontade, eu posso estar ali, mas o meu coração não. Aqueles discípulos estavam falando a respeito de Jesus. Aqueles discípulos estavam caminhando, falando a respeito de Jesus. E veja que interessante. Jesus caminhou com eles. E eles perceberam Jesus? Não. Eles não perceberam Jesus. Vocês lembram o tipo de conversa que aqueles discípulos tinham? Olha, pensávamos que ele era o Salvador. Pensávamos que ele seria a pessoa da profecia. Pensávamos que ele me salvaria, não salvaria. Pensávamos. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele ameaçou seguir um pouco mais o percurso. E o que aqueles discípulos fizeram? Fica conosco. Já se faz tarde. Vem tomar um lanche aqui comigo. Tome um lanche aqui conosco.
E Jesus aceitou. Jesus aceitou e foi ter lá com eles. E o que aconteceu ao partir o pão? Eles reconheceram Jesus. Irmãos, o pão da vida é repartido a nós diariamente, quando abrimos as Escrituras. Se nós praticarmos em nossa vida, compartilharmos deste pão diariamente, se nós tivermos prazer em estudar a Bíblia, os nossos periódicos, as lições, os testemunhos, se nós tivermos o prazer em examinar as Escrituras, nós reconhecemos Jesus. Nós comungamos com Jesus. Porque aqueles jovens estavam num congresso espiritual, estavam preocupados com o jogo de Brasil e Croácia, porque eles tinham pouca comunhão com Cristo. Pouca comunhão com Cristo. A nossa comunhão com Deus deve ser constante. A nossa comunhão com Deus deve ser sem restrições. Eu não posso condicionar, eu não posso criar barreiras para ter comunhão com Deus. Olha, se eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso para a igreja, fazer isso para aqui. Eu lembro uma pessoa que chegou para mim, veja que interessante, um senhor já de idade. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, o que o senhor acha de apostar na Mega Sena? Como que é aqui em Portugal? O que é a aposta aqui? Como que é? Euromilhões ou Totoloto? Totoloto, Euromilhões, é isso aí? Então, aí ele chegou comigo: o que o pastor acha de apostar? Aí eu perguntei para ele: mas por que você está me fazendo essa pergunta? Não, porque eu tenho boas intenções. Se eu ganhar no Euromilhões aí, se eu ganhar, eu vou construir igreja, eu vou fazer isso, vou ajudar os pobres, mais aquilo. Mas ele tinha tantas boas intenções. Aí eu olhei para ele e falei assim: irmão, é o seguinte, a Bíblia te responde se você pode ou não jogar na loteria. E ele falou: tem na Bíblia? Tem. Sim. Mateus 7,12. Mateus capítulo 7, verso 12. Ele imediatamente pegou a Bíblia. E leu. Aquele, pois... Eu quero ler com vocês. Vai que eu erre as palavras, né? Mateus capítulo 7, verso 12. Olha o que ele leu. Sim. Olha o que ele leu. Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Você quer ganhar na loteria? Sim. Então você vai torcer para que todas as pessoas que apostaram ganhem. Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim: mas aí não vale. Porque se todas que apostaram ganharem, o que vai acontecer? Vai ter seu dinheiro de volta apenas, e já descontados os impostos que o governo cobra. Não, aí não vale. Eu falei: irmão, então está errado. Porque muita gente vai ter que apostar para você ganhar sozinho. Olha que egoísmo. Ele ficou olhando assim para mim. Irmãos, imaginem o nosso egoísmo.
Olha, eu quero ganhar porque quero fazer o bem. Eu quero investir nisso, investir naquilo e tal. E lógico, ele também queria para ele. Mas para que ele ganhe, muitas pessoas têm que perder. E a Bíblia diz aqui ao contrário. O que você quer para você, você tem que também desejar para o teu próximo. Então, se você vai apostar na loteria, se você vai apostar no jogo, você vai ter que apostar para que o outro ganhe. É isso que você quer? Não, eu quero eu ganhar. Falei, então, meu irmão, então está errado, então é pecado. Vocês estão percebendo? Apostar para que outro ganhe. Você, por exemplo, vê no estádio de futebol, né, tem alguns jogadores que creem, né? Ele chega lá, faz o sinal da cruz, faz uma oração e tal. Só que do outro time, tem aquele também que faz o sinal da cruz, faz oração. E agora? O que vocês acham? Irmãos, lá no Brasil tem uma igreja que tem o ringue dentro da igreja. Que tem mesas de apostas dentro da igreja. E um dia o pastor foi entrevistado. Escuta, como que é esse negócio aí? Ele falou assim, olha, a igreja está perdendo muitos jovens. Então a gente está colocando aquilo que o jovem gosta dentro da igreja. O jovem gosta de luta livre, de ringue, de boxe, então tem dentro da igreja. O jovem gosta de apostas, gosta de jogos e tal, tem dentro da... Irmãos, e sem exagero, dentro da igreja. Dentro da igreja. E outra coisa, o pastor está pregando aqui, as mesinhas estão ali. E pessoas servindo ali o refrigerante, servindo ali um suco, servindo um biscoito, servindo alguma coisa. E o pastor pregando. E todo mundo amém. E todo mundo achando aleluia, glória. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de conversa você está tendo? Que tipo de assunto você tem numa situação dessa? O pastor lá falando, Jesus salva. E você apostando aqui, amém. Ó, eu ganhei isso aqui, a rodada aqui, ó. O pastor falando, glória a Deus. E o outro dando soco na cara do outro aqui no ringue. Dentro da igreja. Irmãos, eu não estou exagerando. Quem quiser conferir isso daí, vai lá no YouTube. Confira. Agora veja só que coisa. Vocês ficaram horrorizados com isso, não é verdade? Eu fiquei. Eu fiquei horrorizado. Eu fiquei indignado. Eu falei, gente, isso não pode. Como? Não tem condições. Mas, irmãos, esse costume também quer entrar na nossa igreja. Sim, esse costume quer entrar na nossa igreja. Aí você, mas pastor, não tem nenhum ringue aqui. Não precisa. Você pode desentender com seu irmão ali, brigar com ele. Não precisa de ringue. Você se desentende com seu irmão ali em negócios, não precisa de mesa de jogo. Vocês estão percebendo? Esses costumes querem entrar na igreja, só que de uma maneira diferente. Sim. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado de não permitir que a nossa igreja seja um centro social apenas. Infelizmente, nós temos uma tendência grande de fazer de nossa igreja um centro social. Sim, vou lá encontrar com os irmãos, vou lá visitar fulano, eu estou com saudade. Aí vai lá encontrar na igreja. Isso é muito bom, não é verdade, encontrar os irmãos na igreja? Mas não é só isso. Não é só isso. Irmãos, qualquer adoração que eu presto a Deus, que não é de acordo à vontade dEle, olha, eu estou apenas tendo uma sociabilidade na igreja.
uma religião formal, uma religião barata, uma religião que não nos liga a Cristo, não nos liga ao Salvador, não nos transforma, mas aquela religião legal. Que legal ir à igreja. Isso é muito bom. Não há dúvida, irmãos, que eu tenho que fazer tudo para me sentir bem à igreja. Eu tenho que me sentir bem de vir aqui. Sim. Só que, por outro lado, ao chegar aqui, eu preciso receber o que de Deus? Mensagem de transformação. Mensagem de conversão. Mensagem de mudança. Mensagem que me ajude a me aproximar do céu. Me aproximar como irmãos. Me aproximar de Cristo. Mas quando nós deixamos somente para o lado social, meus amados, é um problema. Gera um problema sério. Ou eu estou aqui ligado com Cristo, ou eu estou aqui, continuo aqui, mas com pensamento em outro lugar. Eu costumo comparar isto com um casamento. Você está casado com a sua esposa, você está casada com seu marido, mas o pensamento está noutro ou outra. Sim, já peguei alguns casos que, olha, e é complicado isso daí. É muito complicado. E a Bíblia compara o relacionamento do casal com o relacionamento de Cristo com a igreja. E nós não podemos misturar as coisas santas, as coisas que é justo, que é boa, que é honesto, que é verdadeiro, que é puro, com as coisas comuns. Não podemos. Irmãos, eu fico horrorizado de uma pessoa que conhece o princípio, conhece a doutrina, sabe o que é certo, sabe como que é a doutrina da igreja e se expõe de uma maneira inadequada. Irmãos, eu não estou falando apenas da roupa, mas através das conversas, através do comportamento nas redes sociais. Um cristão, uma cristã, se expor de uma maneira inadequada com os nossos princípios. Será que está cumprindo com esses jovens, com estas irmãs, com esses irmãos, com este idoso? Sim. Pessoas idosas dando mau testemunho nas redes sociais. Que alguém pode falar assim, os jovens. Não. Não. Tem pessoas de idade dando mau testemunho nas redes sociais. Como pode? Aqui diz que aqueles discípulos estavam no caminho de Emaús, falando a respeito de Jesus. Como está o seu caminho? Como membro da igreja? Sim, meus amados. Você já perguntou isto? Como está seu caminho? Como está seu percurso como membro da igreja? Sabe que você está usando alguns códigos? Sim, muitas vezes você pode estar usando alguns códigos. Croácia. Possa ser que você esteja usando alguns códigos. E as pessoas que querem também no caminho errado, mesmo dentro da igreja, entende esse código. Entende? E quando alguém chama atenção, olha, irmão, seu comportamento não está legal. Irmão, olha, isso aqui não é bom, isso aqui não é certo. Aí, primeira coisa que você fala, mas e fulano? E fulana? Primeira coisa, é automático. É
a primeira coisa que vem na mente, é a primeira coisa que vem na boca. E você já fala imediatamente, e fulano? E fulana? É automático. Parece que a gente tem aquela vontade de voltar ao costume de Adão. Voltar ao costume de Eva. Nós temos essa tendência e queremos voltar a esse costume. E estamos aqui dentro, estamos na igreja, querendo voltar aos costumes do mundo. Queremos seguir os costumes do mundo. E usamos códigos. E nesses códigos, o que acontece conosco? Padecemos. Padecemos e muito. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus amados. A igreja tem um único propósito e objetivo. Ela não tem mais do que isso. Qual é o único propósito e objetivo da igreja? Irmãos, qual é o único e propósito objetivo da igreja? Prestem muita atenção, meus amados. Qual é o único propósito da igreja? Irmãos, salvar é Cristo. Cristo é que salva. A função da igreja é refletir a Cristo, testemunhar a Cristo. A função da igreja é viver Cristo na sua vida, no seu coração. E aqueles discípulos, ao identificar Jesus, esqueceram que estava com fome. Esqueceram que estavam com fome. Esqueceram que era um grande percurso a fazer. Esqueceram de tudo. E saíram correndo para testemunhar de Cristo. Irmãos, nós precisamos urgentemente deixar as coisas que para trás ficam. Deixar todo o embaraço e o pecado de tão de perto nos rodeia. Deixar os costumes do mundo. Deixar as nossas tendências. Deixar as nossas coisas que nós gostamos e que muitas vezes achamos necessárias para testemunhar do amor de Cristo. A única função da igreja é essa. Não queira salvar a alma. Quem salva é Cristo. Não queira converter a alma. Quem converte é o Espírito Santo. Não queira transformar a alma. Isso não pertence a mim. O que pertence a mim é testemunhar do amor de Cristo. Aqueles jovens estavam com aquele código Croácia. Croácia. Sabe o que eles nos contaram? Que chegaram, eles caminharam mais ou menos uns 6 ou 7 quilômetros, um pouco mais. Eles caminharam, chegaram num determinado lugar que estavam todos reunidos ali, já estava para começar o jogo, e chegaram aqueles jovens. Assistiram um jogo ali com aquela turminha. Mas daqui a pouco, assim como aconteceu com Pedro, alguém chegou com um daqueles jovens e falou assim: escuta, vocês não são daqui. Aí o jovem já ficou assim: não, não somos daqui. Vocês são de onde? Ah, a gente é São Paulo aí. Chegou a pessoa e falou assim: vocês estão no congresso de jovens aqui, está tendo ali no sítio ali? Foi bem direto. Vocês estão no congresso de jovens que está sendo realizado naquele sítio ali?
Irmãos, sabe o que esse jovem falou para mim? Pastor, eu morri de vergonha. Eu morri de vergonha. Eu não sabia o que falar para a pessoa. Porque ela perguntou, vocês estão no congresso? Irmãos, presta muita atenção. Se eles estivessem fazendo uma compra ali, comprando alguma coisa, e logo voltaria para o sítio, alguém perguntasse isso para eles, o que eles falariam? Sim, estamos lá, vamos lá assistir, você está convidado. Mas na situação que eles estavam, o rapaz falou assim para mim, pastor, eu não sabia o que falar. Eu fiquei mudo. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha da pessoa perguntar para mim se eu estava no congresso de jovens. Quer dizer que eles sabiam que havia um congresso de jovens. Em vez de eu estar ali oferecendo um folheto, convidando para eles participarem do congresso de jovens, eu estava testemunhando ao contrário. Eu estava dando um testemunho ao contrário. Eu fiquei morrendo de vergonha, esse jovem me falou. Irmãos, percebam a importância que tem um crente. Percebam a importância que tem um jovem. Jovens, querendo ou não, você é uma testemunha do amor de Cristo em sua vida. De mais idade, querendo ou não, você é uma testemunha do amor de Cristo em sua vida. Criancinhas que estão crescendo, querendo ou não, vocês são testemunhas do amor de Deus em sua vida. Não queira de maneira nenhuma permitir que esta luz que há em ti se torne trevas. Não permita. Não permita que esta luz, não permita que esta grande luz se torne em trevas. Porque a palavra é clara. Jesus falou assim, se a luz que há em ti, como que diz o verso, irmãos? Se a luz que há em ti, irmãos, se a luz que há em ti se tornar em trevas, quão grandes serão essas trevas? Por que grandes? Porque onde aquela luz deveria estar brilhando, o que ela está fazendo? Está apagada. Está ao contrário. Está ofuscando. É ofuscando que fala? Sim. Irmãos, aqueles discípulos, eles saíram correndo para testemunhar de Jesus. Eu acho interessante a expressão bíblica. A Bíblia diz assim, olha que interessante. E seus olhos foram abertos. Está aqui. E eles disseram um para o outro, não ardia o nosso coração? Lucas capítulo 24, verso 32. E eles disseram um ao outro, não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras? Queridos jovens, permita que o seu coração também venha a arder. Mas para que isso aconteça, abra as Escrituras. João 5,39 diz assim, examinai as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. Assim disse o Senhor Jesus. Para que o seu coração venha a arder, para que o seu coração venha a sentir prazer, para que o seu coração sinta bem na igreja, para que você, estando aqui, esteja de coração, abra as Escrituras. Esteja em comunhão.
Irmãos, os discípulos agora testemunhando de Cristo, eles foram bem claros. Aqui diz: nosso coração ardia. E as Escrituras foram abertas. E na mesma hora, levantaram-se e retornaram para Jerusalém. E encontraram os 11 reunidos, e os que com eles estavam. E agora olha que testemunho. Até então eles tinham dúvidas. E agora eles testemunham. De fato, o Senhor está ressuscitado. E apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Meus amados, Jesus está ansioso. Jovens, Jesus está ansioso. Ele está ansioso para que você abra as Escrituras. Ele está ansioso para que você examine as Escrituras. Ele está ansioso para que o seu coração venha arder com um desejo, com aquele desejo de testemunhar o amor de Cristo em sua vida. Esse é o desejo de Jesus. Queridos jovens, queridos irmãos, permita que isto aconteça no seu coração, na sua vida. Irmãos, por favor, examinem as Escrituras. Olhem para Jesus. Não tirem de maneira nenhuma o seu olhar para Jesus. Não tire o seu olhar de Jesus. Pense em Jesus, fale sobre Jesus. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não se cansem. E se sentirem cansados, mesmo sentindo cansados, por favor, não parem de testemunhar do amor de Cristo. E quero falar mais uma coisa para vocês. Aqueles discípulos, eles estavam andando a sua primeira milha. Mas quando se depararam com Cristo, ao partir do pão, eles andaram a segunda milha. E como eles andaram essa segunda milha? Irmãos, eu fico assim, feliz em ler isso daqui. Imediatamente, voltaram saltitando de alegria, voltaram felizes e rápidos, testemunhando de Cristo. Irmãos, a nossa segunda milha é testemunhar o amor de Deus em nossa vida. A nossa segunda milha é a nossa comunhão com Deus. A nossa segunda milha é aquilo que nós damos a Deus, porque queremos dar com vontade, com amor, com gratidão. Ande a segunda milha e fique tranquilo. Ao andar a segunda milha, quem anda conosco? Cristo está conosco. Irmãos, que Deus abençoe os jovens, abençoe as crianças, que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe os casais, os pais, os filhos, que Deus abençoe a sua igreja, para que venhamos andar com prazer esta segunda milha. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.